Olá, tudo bem? Continuando nossas videoaulas a respeito da teoria de conjuntos, hoje nós vamos falar do conjunto dos números, conjuntos numéricos, né? Em especial o conjunto dos números naturais. Acho que dois elementos são os mais importantes para a matemática, né? A concepção do número e a geometria, né? Esses são dois os conceitos que são mais importantes para a matemática. E com isso a gente pode pensar assim, para que servem os números? Né? Qual a importância do número? Né? Bem, eu poderia aqui elencar vários elementos, vários momentos onde o número é importante, mas eu quero trazer uma visão mais filosófica também nesse momento, né? E quando eu falo nessa questão filosófica, eu vou olhar um pouco a questão da história da matemática. E nos livros que eu pesquisei, história dos números, história da matemática, em todos eles, o desenvolvimento do número, propriamente dito, foi feito pelo homem em um determinado momento na história. Existem indícios de conceitos de números desde a pré-história, né? E daí, a partir dos egípcios, há um tipo de conceito de número, né? Com os gregos, a partir da questão né, os gregos já tinham mais uma questão de formalizar o pensamento de maneira geral, né, os filósofos gregos, mas em todos esses momentos assim há uma evolução do conceito numérico, né? E nessa perspectiva, vale aqui pena dizer também que quando a gente fala no conjunto dos números, ou nos números propriamente dito, nós sempre relacionamos ele a uma quantidade, né? Por exemplo, uma caneta, duas canetas, três canetas, assim vai indo, né? Mas a partir de um determinado momento, a gente, vamos supor assim, a gente ignora a caneta e a gente olha para o número. Um, dois, três, e conforme eu vou falando dos números aqui, é bem provável que para vocês fique claro que eu estou falando do número sem algum contato relacionado com alguma grandeza ou algo do gênero, né? Mas a gente pode dizer aqui duas coisas, né? Que primeiro, o conceito de número é um ente abstrato, né? Como eu falei, que daqui a pouco a gente desencanou do objeto, olhando só o número, mas a sua construção, o seu desenvolvimento foi a partir de estabelecer uma relação entre comparações entre grandezas, né? E isso é interessante no desenvolvimento da história da matemática, porque a história da matemática ela vem junto com a construção da evolução da história do homem, né? E assim, nessa perspectiva, à medida que a população foi evoluindo, o processo de contagem também foi evoluindo. Então, a gente começou a um, dois, três, quatro, cinco. E esses termos que eu estou falando aqui, 6, 7, 8, eles são conhecidos como os números naturais. Então, hoje nós estamos falando sobre o conjunto dos números naturais, né? E que também, na mesma perspectiva de evolução histórica, em determinado momento na história, houve a necessidade de um certo rigor para o conceito dos números naturais. Por exemplo, quando a gente fala em geometria, os axiomas de Euclides, na Grécia Antiga. Então, naquele momento, houve a necessidade de você dar um certo rigor para a geometria. E a mesma coisa acontece com o conjunto dos números naturais. Peano, Giuseppe de Peano, né, é um matemático que viveu entre 1858 e 1932. Ele foi o matemático que desenvolveu essa ideia da axiomatização dos números naturais, que é conhecida como axioma de Peano. Mas uma coisa interessante sobre o Peano é que ele não era somente um matemático, ele era um historiador linguístico. E isso me fez pensar na seguinte situação,
mostrando, né, que a, a matemática ela pode ser vista com várias vertentes, né? Ela pode ser vista como uma questão de aplicada, que hoje existe uma linha chamada matemática aplicada, uma matemática pura, e também com uma linguagem. Por quê? Porque assim, nos textos que eu vi a respeito do piano, ele foi o primeiro a utilizar o símbolo de união e intersecção em textos de lógica moderna, vamos dizer assim. E isso me faz assim pensar no seguinte, né, que como a matemática, quando você olha ela num contexto como um todo, ela não é necessariamente da área de exatas. Ela vem numa construção que ela permeia pela área de humanas, pela área de sociais, e isso talvez é pouco difundido entre os estudantes, né? E eu quero trazer um pouco dessa questão, mostrar que a matemática ela vem permeando pela área de humanos, por todas as áreas do conhecimento. É lógico que ela tem suas bases, as suas estruturas fundamentadas dentro das ciências exatas, mas Peano ele buscou em elementos da história da linguística questões para poder contribuir para essa sua axiomatização dos números. E isso é muito importante e é legal de ver essa relação entre a linguística e a matemática. Dessa forma, a gente pode pensar também como a matemática como uma linguagem. E se a gente for pensar numa uma nova evolução, também a gente, como eu sou professor de cálculo para o curso de Sistemas e Ciência da Computação, a gente também pode pensar em computação aplicada, computação pura e a computação como uma linguagem. Então, vocês percebam que existe uma certa relação, né, lógico, respeitando as suas respectivas diferenciações, entre esses termos. E, novamente, nós vamos buscar em elementos da área de humanas, área de sociais, área de aplicadas, para entender os conceitos computacionais, da mesma forma como foram os conceitos de matemática. Eu vou apresentar para vocês agora os conceitos os axiomas de Peano e algumas relações de ordem e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Bem, então vamos lá. Esse daqui, ó, esse N, né, é o símbolo que utilizamos para representar o conjunto dos números naturais, né? E a sua essência, a ideia principal do conjunto dos números naturais se encontra na palavra sucessor, né? Bem, então intuitivamente, se nós temos lá dois números n e n' que pertencem aos naturais, e dizer que n' é o sucessor de n, é o mesmo que dizer que n' vem logo depois de n. Opa, então pera lá. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Olha, vocês percebam que a própria formalização do conceito, a axiomatização, parte de um princípio intuitivo, né, de uma essência que se encontra na palavra sucessor. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a própria formalização da matemática vem de um processo intuitivo. Não é tudo que a gente consegue demonstrar assim, como a gente tenta em vários teoremas e tudo mais fazer. Nesse caso, a gente tem uma situação que sai de um processo intuitivo, né? E com base nesse conceito de sucessor, a gente tem algumas propriedades, né? A primeira, todo número natural tem um único sucessor. Existem números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Número 2. Existe um único natural chamado de 1 e é representado pelo símbolo 1 assim, que não é sucessor de nenhum outro número, nenhum outro, tá? E a 4, que eu tenho um conjunto X, que é o conjunto de números naturais. Bem, se X é o conjunto de números naturais, a primeira coisa que eu posso dizer é que X está contido nos naturais, né? E se 1 pertence a X, e se o sucessor de todo elemento de X ainda pertence a X, então X é igual aos naturais. Então vamos pensar um pouquinho. Ó.
Princípio. Eu digo que x é um conjunto de números naturais. Então a ideia inicial é que x está contido nos naturais. Beleza. Agora eu digo para vocês assim, se 1 pertence ao conjunto x, então ele não é sucessor de nenhum outro aqui, ó. O 1 não é sucessor de nenhum outro, tá? Mas todo número natural tem um único sucessor. E se o sucessor, ou seja, se aquele número ainda pertence ao conjunto x, né, se o sucessor, então o que eu posso dizer? Que x é igual ao próprio conjunto dos números naturais. Note que essa é uma maneira assim, um pouco mais... e aqui sim a gente pode pensar numa questão de formalidade, na questão de mostrar que o conjunto x é igual ao conjunto dos números naturais, desde que o conjunto 1, o número 1 pertence ao conjunto x, que é o terceiro axioma de Peano, e que o sucessor dele ainda esteja no conjunto x. Então, se isso acontece, eu posso dizer que x é igual ao conjunto dos números naturais. Então, esses são conhecidos como os axiomas de Peano, e tudo o que sabemos sobre os números naturais pode ser demonstrado como consequências desses axiomas. Aí começa uma outra questão. Bem, com a construção do conjunto dos números naturais, nós podemos afirmar para vocês com toda certeza que pelo menos duas operações se fundamentaram com o conjunto dos números naturais, que são quais? A operação de adição e multiplicação. Por quê? Bem, no axioma eu falo que tem um único sucessor, e o sucessor é o, como diz aqui, ó, intuitivamente temos que dizer que é o mais próximo, vem logo depois de n. Mas como que seria esse logo depois de n? Então, a operação de adição, né, a gente pode ter um pouco mais de... pensar um pouco mais nesse sucessor. Então, assim, ó, para o conjunto dos números naturais, duas operações estão bem definidas, a adição e a multiplicação. Eu vou falar um pouco mais no final sobre o que isso quer dizer, essas operações bem definidas. Vamos falar um pouco sobre a adição. Então, olha lá, eu tenho dois números, n e p, e a sua soma é dada por n mais p, né? Ou seja, o símbolo n mais p, que também é um número natural, que se obtém a partir de n, aplicando-se p vezes a operação do sucessor. Opa, pera lá, meio complicado isso, mas vamos partir desse princípio aqui, ó. Podemos afirmar que n mais 1 é o sucessor. Então, se eu tenho um número, né, aqui vamos voltar aqui de novo no nosso axioma, né? Então, o número 1 é chamado número natural, 1 é representado pelo símbolo 1, né, que não é sucessor de nenhum outro. Então, se eu pegar n mais 1, então esse vai ser o logo que vem logo depois. Então, o meu n' aqui, eu posso reescrevê-lo como sendo quem? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Um n mais... Opa! n mais 1. Então, meu n', o que vem logo depois, é n mais 1. Né? Vai ser igual a n mais 1. E é o que vem logo depois. Então, assim, ó, vamos pensar assim. Se n mais 1 que vem logo depois, que é o sucessor de n mais 2 é o sucessor do sucessor. Então, vamos pegar agora e voltar aqui. n mais p, que é também o número natural que se obtém a partir de n, aplicando-se p vezes a operação do sucessor. Opa, pera lá, meio estranho isso, mas vamos olhar um exemplo. Por exemplo, 3 mais 2 é igual a 5. Por quê? Porque o 5 é o sucessor do sucessor. Então, eu pegaria o 3, somaria mais 1, que é o sucessor, e depois eu aplicaria o sucessor novamente. Então, ficaria 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, a gente pode dizer que 5 é o sucessor do sucessor. Se nós tivéssemos lá 3 mais 3, era a mesma coisa. Eu aplicaria 3 vezes. Então, eu aplicaria 3 vezes a operação do sucessor. Então, 3 mais 3 seria
3 mais 1, 4 mais 1 e 5 mais 1, que chegaria ao meu resultado 6. Então, a concepção da soma está relacionado a essa questão de sucessor aqui, né? Já a multiplicação, nós temos uma primeira regra, que é n vezes 1 é igual a n, que é por definição. E quando p for diferente de 1, n vezes p é a soma de p parcelas iguais a n. Por exemplo, então, uma coisa que é definição, n vezes 1, ou seja, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Por definição, isso é uma definição. Agora, quando eu pego um número diferente de 1, como é que ficaria? N vezes p é a soma de p parcelas iguais a n. Então, olha lá, 2 vezes 3 é a soma de... Então, vou fazer assim, p parcelas. Então, seria uma soma 3 vezes. Então, 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6, né? Então, percebam que o próprio conceito das operações de adição e multiplicação, eles advêm junto com a construção do conjunto dos números naturais. E com isso, as operações de adição e multiplicação possuem as seguintes propriedades: associativa, comutativa e distributiva, tá? Um outro elemento interessante do conjunto dos números naturais é a sua ordem, né? Então, eu considero dois números, m e n. O que a gente pode afirmar em relação a eles, né? Então, considere m e n pertencentes naturais, diz que m é menor que n, com esse símbolo aqui, m menor que n, se existir algum p tal que n igual a m mais p. A relação m menor que n tem as seguintes propriedades. Tá, antes disso, vamos falar um pouco sobre essa questão aqui, ó. Então, quando que um número é menor que o outro, né? Esse número aqui vai ser maior do que o m se n for igual à soma de m mais p. Por exemplo, 2 é menor que 3. Por quê? Porque o 3 é igual a 2 mais 1. Então, existe um número natural que isso acontece, tá? Em relação às propriedades, são muito parecidas, algumas dentro do próprio conjunto a teoria de conjuntos, né? Então, transitividade, né? Então, se m é menor que n e n é menor que p, então m é menor que p. Tricotomia, essa aqui é bem interessante. Deixa eu arrumar aqui. Eu tenho dois números, né? Eu tenho dois números n e n. Opa. Eu tenho dois números m e n e eles pertencem aos naturais. Eu posso afirmar uma das alternativas. Ou m é igual a n, ou m é menor que n, ou n é maior que m. Isso é chamada tricotomia. A monotonicidade. Se m é menor que n, então para qualquer p pertencente aos naturais, tem o que? Então, se eu tenho essa relação, que m é menor que n, então, se eu somar p a ambos os lados, a desigualdade vai continuar. E se eu multiplicar p em ambos os lados, a desigualdade também vai continuar. E por último, a boa ordenação. Então, todo conjunto não vazio x contido em n possui um menor elemento. Isso significa que existe um elemento m que pertence a x, que é o menor de todos os elementos do conjunto x. Então, essa questão de boa ordenação serve para mostrar que, quando eu falo em conjunto dos números naturais, em qualquer situação, pode ser o próprio conjunto dos números naturais, pode ser um conjunto que esteja contido dentro do conjunto dos naturais, sempre vai ter um que é o menor de todos os elementos. Beleza? Bem, essa foi mais uma videoaula densa, porque fala do conjunto dos números naturais, que é o primeiro conjunto, assim, do ponto de vista do formalismo matemático, né, que dá sustentação a todos os demais. Então, é uma aula bem densa, uma aula bem complicada nesse sentido, mas eu espero que vocês tenham gostado.
Dúvidas vocês podem colocar no canal lá para eu tentar respondê-las, né? E quem gostou, compartilhe, né, dessa aula. E é uma aula um pouco diferente no sentido de mostrar assim que a própria conceituação dos números assim, ela tem uma base matemática por trás, mas não só uma base matemática, uma base filosófica e uma base intuitiva. E é isso que eu defendo quando a gente fala em matemática, assim, que a matemática não é só aquela coisa assim pronta e acabada, ela parte de um momento de intuição. E a gente não pode deixar de perder esse processo intuitivo, porque é muito importante para a matemática. Ok? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.